Olá, seja bem-vindo ao Velocidade, a nossa revista eletrônica semanal do automobilismo catarinense e brasileiro. No programa de hoje, nós vamos mostrar o Campeonato Catarinense de Automobilismo, a terceira etapa ocorrida no sábado passado na cidade de Chapecó. Estamos aqui nessa belíssima paisagem, em frente ao Ponto de Vista Chá e Café, cafeteria do nosso comentarista Franz Trenepol. Você que é de Floripa, você que vem a Floripa de vez em quando, não pode perder, passe aqui no Ponto de Vista Chá e Café, um estabelecimento fantástico, aquele café especial para você. Põe na tela marcas A e B do Campeonato Catarinense. Franz Trenepol está com a gente, muito obrigado por nos receber aqui na sua cafeteria. Olá, Rogério, o prazer é todo meu, agradeço a visita de vocês, reforço o convite pessoal aí da Velocidade, quiser comparecer, e aí a gente já tem imagens, Walter Schmidt, né, pole da Marcas lá em Chapecó. O Spezia e o Leopoldo, os três assim disputaram muito, mas o Walter realmente estava espetacular, e o Juliano Dutra realmente sobrou na B. O Dutra tá numa fase, ele tá andando junto na mesma balada do pessoal da A, tá andando muito, só que aí a gente cai naquele perigo do ano passado, a gente teve o caso do Cidinho, que andou se envolvendo em acidente, isso aí com o pessoal da A, então um pouquinho de prudência nunca é demais. Aí já uma belíssima largada, mas eu vou te dizer, o Walter teve um final de semana assim espetacular, realmente o carro dele estava muito bom e ele praticamente não errou o final de semana todo. O Walter, ele até nos últimos tempos, ele parece que andava um pouco assim desanimado, desencantado, e agora esse foi um final de semana que deu na veia mesmo, dominou total. A gente viu ali o Alexandre Spezia, o Cachaça, acabou não largando bem, caiu de segundo para quarto, o Leopoldo assumiu a vice-liderança. Estava muito forte o final de semana inteiro, já aproveitar e mandar um abraço lá para dona Rita, do seu Maurício lá de Itael, o pai dele. Também estava muito. Dona Rita não apareceu no final de semana, mas o seu Maurício estava numa alegria muito grande. E é sempre importante destacar a presença dos pais, dos familiares, dos amigos, que isso dá muita força para o piloto. Outra coisa importante é a gente destacar o trabalho do Automóvel Clube de Chapecó. A pista estava excelente de novo. Fantástico. Os últimos anos é impressionante o que eles vêm fazendo lá. Mas é assim, ó, o trabalho, olha o Sidney de Borba. Teve muita sorte aí. Por fora, Cidinho. Já tentou passar por fora, perdeu o ponto de tangência. Aí a gente aí não tem imagem para ver se houve toque ou não, mas coisa de corrida, infelizmente para ele. Final de prova para Sidney de Borba, uma pena já no sábado. Ali a gente viu o carro do Lucas Borges parado na subida também, ele que estreou um gol novo nessa etapa. E carro novo é complicado, né? Sempre, carro novo vai um tempinho até acertar, são raríssimos os casos que o carro já nasce prontinho e redondo, sempre tem Chris Boardman melhorou muito, tá ele aí esse final de semana, já estava numa diferença grande, aí o pace car, o safety car aí para retirada do carro do Sidney de Borba, mas realmente o Chris cresceu muito, final de semana estava com uma diferença maior, todo mundo disse, não é tudo aquilo, realmente já chegou mais perto, tá vendo? E o Leopoldo, eu vou dizer assim, deu uma canseira nesse Walter Schmidt, que ele foi dormir com a foto do Leopoldo no espelho, assim, é brincadeira. E o contrário também é verdadeiro, com certeza o Walter deu uma canseira no Leopoldo. São dois excelentes pilotos, estão num nível assim excepcional, e ali é briga de cachorro grande. Aí Ricardo Demarco, aí ele ganha a posição do Dutra. Isso aí é briga valendo a liderança da Marcas B. Exatamente. Aí Ricardo assumiu a liderança. Aí tá subindo, o Ricardo muito bem. E, cara, falando em família, seu Nelson, olha só, Cláudio Rodrigues. Segura, Cláudio. E a pressão que o Leopoldo deu no Walter Schmidt. E a apreensão da dona Sueli, do seu Nelson, enfim, as famílias, isso está muito legal. Foi a corrida inteira, era difícil de... Olha o Dutra. Ai, freou tarde demais. Não, para não bater, né? Para não bater, segurou o máximo que pôde. Mas aí também o Barbie estava bem mais para trás, ele sabia que podia ir quase que pro túnel. Olha agora o Spezia. Cachaça chegou aí na festa também. Outro piloto excelente, tem um potencial gigantesco.
E apesar de já tinha alguma poeira e tal, mas foi um final de semana assim fantástico. O clube, o Luiz Denardim, o próprio o Ayrton Carraro. O Ayrton Carraro, o presidente, fez um trabalho fantástico. O Giovanni de Souza, realmente, aí o César Barpe, Dona Lourdes também estava apreensiva, fazia com a mão, vamos. Deve ter tido festa de polenta e vinho depois. Deve ter, Curitibano estava em festa. Olha a pressão agora. E era assim, quando o Spezia dava muita pressão para cima do Leopoldo, aí o Walter distanciava. Às vezes o Spezia errava um pouquinho e tal, ou enfim, aí o Leopoldo é que dava pressão e o Spezia ficava de espectador, como agora. Foi o final de semana. E só no sábado. No domingo de manhã eu perguntei pro pessoal, 4.000 ingressos vendidos. Uma das melhores bilheterias que Chapecó já teve, a placa de última volta. E realmente um trabalho fantástico do Automóvel Clube. E estava precisando, porque o público deixou a desejar bastante nas últimas etapas aí em Chapecó. Olha só aí, ó. Leopoldo errou a freada, quase que o Cachaça passa ele. E é bom lembrar vamos dizer, não é porque ele toma cachaça, é que ele tem uma distribuidora, uma distribuidora de aguardente. Então a gente chama ele carinhosamente de Cachaça, o Alexandre Spezia, que é um piloto excepcional. E Cláudio Rodrigues, como cresceu também esse piloto, fez uma corrida fantástica, brigou com o Chris Bornemann. E aí o grande vencedor, Walter Schmidt Neto. Leopoldo foi o segundo, Alexandre Spezia o terceiro, Cristiano Bornemann o quarto e o Cláudio Rodrigues na quinta posição. E já na Marcas B, a vitória aí, a gente tá vendo a bandeirada pro Juliano Dutra. Não, o Ricardo Demarco foi o primeiro. Quem venceu foi o Demarco, na imagem aí o Dutra tá chegando em segundo. Aí já o pódio da categoria com o Ricardo Demarco no lugar mais alto. Na verdade, o Dutra teve problema, ficou uma volta atrás, ele passou até na frente do Ricardo, mas o Dutra foi terceiro, o Barpe segundo. Isso mesmo. E o Ricardo foi o primeiro. O Dutra, na verdade, passou à frente, mas estava uma volta atrás porque ele teve problemas. Grande vitória aí, o Alter Torquato fazendo a entrega ao Ricardo. Pessoal. O Ricardo que é preparado lá pelo Bruno, aí a pontuação no campeonato Dutra tá na liderança, seguido justamente pelo Ricardo Demarco. 1 ponto a diferença, 30? Um pontinho só, tá apertado. E em terceiro tá o César Barpe, que não participou aí do início do campeonato. Tá fazendo a primeira prova aí na B, tem esses 9 pontos exatamente do segundo lugar. Na realidade é a segunda prova, mas em Joaçaba ele não pontuou. Exatamente. Cláudio Rodrigues recebendo aí o troféu, ele que foi o 5º colocado. Grande Zé Bornemann, uma lenda das pistas, entregando aí pro filho, Chris Bornemann. A gente riu muito com ele lá, ele pegava no pé do Nivaldo, o preparador. Aí o preparador também do Alexandre Spezia. Aí o Leopoldo recebendo o troféu de 2º colocado. Do Rudão. O famoso Rudão lá do clube de Chapecó, Michel Justo. Chefe da GT1. Tá mais magro, Michel, né? Mais magro que uma baleia. Não, é nem tanto. Que o Jô Soares, eu ia dizer. Aí o pódio da Marca Zá. 29 pontos, Leopoldo Messi. 28, 1 ponto a diferença. E eu quero ver o Walter, porque o Walter, 27. 29, 28, 27, os 3 primeiros. Que campeonato. Se a gente perdeu em quantidade, a gente, pelo menos na qualidade, a gente está garantido. Com certeza, Rogério. A qualidade do campeonato continua a mesma e a briga vai ser ferrenha até o final do campeonato. O Velocidade vai para um rápido intervalo comercial e na volta tem muito mais para você do catarinense de automobilismo. A Santa Fé vai fazer de tudo para você sair de Chevrolet. Negócio fechado Santa Fé. Condições de negociação insuperáveis. Celta 2012 com entrada mais 60 vezes de 279. Prisma 2012 só 29.990. Agile completo 39.990. Meriva com bancos de couro grátis. Negócio fechado. Santa Fé em São José, agora na Avenida José de Bernardi, e em Florianópolis na Madre Benvenuta.
Descubra por que Gravatal tem a segunda melhor água termal terapêutica do planeta. Conheça o Hotel Termas e faça a terapia do descanso, da boa gastronomia, de estar integrado à natureza com lazer e diversão. Terapia de estar junto com quem você mais gosta. Tudo isso num clima de montanhas e com a melhor estrutura turística da região. Venha ser feliz com a gente. Hotel Termas do Gravatal. Reservas 48 3648 8222. Velocidade. Oferecimento Cantu Pneus, o seu distribuidor Marshall, o pneu oficial do catarinense de automobilismo. Santa Fé, sua revenda Chevrolet para Florianópolis e São José. Hotel Termas de Gravatal e Scherer, o seu parceiro em autopeças. Sabor Retentores, solução total em vedação e condução. Filtros Techfield, qualidade que é líder. Rai, sua revenda Toyota para Florianópolis e Itajaí. Apoio, Governo do Estado de Santa Catarina, através do Fundesporte. O Velocidade está de volta e nesse segundo bloco o assunto continua sendo catarinense de automobilismo. Vamos mostrar para você os melhores momentos da categoria Stock Car Ômega e Opala na cidade de Chapecó. Aí nós temos as 3 categorias da Stock Car, Opala A, Opala B e Ômega. A pole geral foi do Tito Morestoni, em segundo lugar o Márcio Reuter, terceiro o Alessandro Coelho, Charles Oliveira aparecendo em quarto. Nós tivemos já 3 ômegas nessa etapa, já o Zé Osvaldo Oliveira apareceu e completou o grid aí. Devagarinho a categoria volta a crescer. Max Mort tinha muitos problemas durante o treino, não conseguiu classificar, largou em último sem tempo e fez uma corrida. Em determinado momento na prova ele chegou a fazer a volta mais rápida da prova. Então tá se habituando ao carro, o Max Mort tá vindo, ele que a vida inteira foi tração dianteira e tal. Aí o Amorim, que era o pole, já passou. Clóvis Evald assumiu a ponta. Isso. E o Max já está indo para cima deles ali também. É bom lembrar, o Max tem muitos anos de pista, já foi campeão catarinense, campeão brasileiro. E isso aí faz a diferença. Mas aí você sair de tração dianteira para tração traseira realmente é complicado. E o Márcio recuperou na largada, ele que é da Ômega a primeira posição e despachou na frente. E aí parecia marcas A. Tito Morestoni, Alessandro Coelho e o Charles Oliveira, até vários em determinado... Ó, o Charles quebrou a suspensão. Já veio com a Olha roda o sangue torta. frio do câmera. O Oliveira teve problemas, largou só agora. Tá? No grid o carro dele não pegou e largou com uma volta de atraso. Então, outro Ômega, aí o Márcio. É bom lembrar, o Oliveira trocou de equipe esse ano, né? Ele voltou para MP? Para MP, lá para o Marquinhos. Então tem todo aquele trabalho de recomeço até acertar direitinho o carro, e tenho certeza que logo já vai ter a resposta na pista disso aí. Tá muito legal aí. O Márcio realmente foi soberano no final de semana, fez um trabalho aí fantástico no final de semana inteiro e ele pôde andar com uma tranquilidade muito boa, porque atrás dele vinham os carros da Stock Car Opala. Ele tinha uma vantagem muito grande sobre o Max Mori. O José Oliveira não dá nem para contar, porque ele estava uma volta atrás, então não chegava a ameaçar o Márcio. Exatamente. Mas era o Max Mori. Mas fez uma corrida fantástica. O próprio Amorim fez uma briga toda particular com o Clóvis na disputa pela Stock B. O Tito, que passou a Morestoni agora com o Alessandro, o Charles aí já saiu fora. Não só até enquanto estava na briga, vamos dizer assim, estava dando pressão, estava grande. Então foi bacana, assim, ó, tirando a Ômega que o Márcio estava tranquilo, as outras categorias foram disputadas assim do início ao fim. E inclusive é bom a gente salientar, o Clóvis Evald, ele veio da arrancada, ele ainda está numa fase de se habituar à terra.
O Amorim, que já tem alguns anos de estrada aí, ele tem uma tocada bastante firme, consistente, ele tá mais dificilmente rápido, erra. Eu estava conversando com o Beto Pruna, a gente começou a ver de quando o Amorim começou, por um hobby, por uma brincadeira, ele arriscava muito pouco, porque o ideal dele era vir brincar final de semana, para desopilar o fígado, como diz o outro. E agora, cara, tá bem mais rápido, tá competitivo. A diferença que ele tinha dos primeiros para ele hoje melhorou muito e diminuiu muito, né? Ficou menor. Com certeza. Inclusive, nunca é demais a gente lembrar. O Amorim é um dos grandes incentivadores do automobilismo catarinense, patrocinou e patrocina muita gente, o campeonato. Então ele é um apaixonado, ele faz pelo prazer mesmo, o resultado é o que menos importa. Aí a gente tem a vitória do Márcio Reuter. Tito Morestoni vencendo também. Tito é o primeiro da A, né? Da Opala A. Aí o Márcio o primeiro da Ômega. E a festa aí é toda de Blumenau, né? O Clóvis é de? O Clóvis é de Blumenau também. Clóvis Evaldo? Os 3 pilotos de Blumenau, Clóvis Evaldo, Tito Morestoni e o Márcio Reuter, todos vencedores de Blumenau. Aí o pódio da Opala B, Aladir Amorim, que tinha vencido na abertura em Lontras e na segunda em Joaçaba, agora o Clóvis vence a terceira em Chapecó, começa a se aproximar aí na disputa do campeonato. Aladir 31. 29 pontos, tá? 2 pontinhos no placar, 2-1 pro Aladir Amorim. Vamos ver, temos a quarta aí para ver o que vai acontecer. Pódio da Estoque A. Opala A. O Segantini entregando o troféu pro Alessandro Coelho. Ali o Charles Oliveira já com o troféu de terceiro, o Tito recebendo o troféu de vencedor. A festa do pódio, os 3 primeiros colocados. Charles foi o terceiro, Alessandro o segundo, Tito o primeiro. 33 pontos para o Tito. Venceu as 3 etapas até agora. 26 são 7 pontos a diferença. O Alessandro que teve bastante problema na primeira etapa, é bom lembrar. Pódio da Stock Car Ômega. Aí o Oliveira, que não teve que sair mais cedo, não conseguiu ficar até o final por um problema particular, foi o terceiro. Segundo, Max Moore e o grande vencedor, Márcio Reuter, na categoria Ômega. A juventude contra a experiência. Márcio, 22 pontos. E 2 blumenauenses também, né? Já tivemos 14 pilotos numa época em Rio do Sul, Lontras, Blumenau dominando. Max com 18 pontos. E aí o Zé Osvaldo Oliveira com 8 pontos, ele que iniciou a participação no campeonato nessa etapa. Vamos para um rápido intervalo comercial e na volta o Velocidade tem muito mais para você. Um grande acidente do Marcazene, você não pode perder. A Santa Fé vai fazer de tudo para você sair de Chevrolet. Negócio fechado Santa Fé. Condições de negociação insuperáveis. Celta 2012 com entrada mais 60 vezes de 279. Prisma 2012, só 29.990. Agile completo 39.990. Meriva com bancos de couro grátis. Negócio fechado. Santa Fé, em São José, agora na Avenida José de Bernardi e em Florianópolis, na Madre Benvenuta. Descubra por que Gravatal tem a segunda melhor água termal terapêutica do planeta. Conheça o Hotel Termas e faça a terapia do descanso, da boa gastronomia, de estar integrado à natureza com lazer e diversão. Terapia de estar junto com quem você mais gosta. Tudo isso num clima de montanhas e com a melhor estrutura turística da região. Venha ser feliz com a gente. Hotel Termas do Gravatal. Reservas 48 3648 8222.
Velocidade. Oferecimento Cantu Pneus, o seu distribuidor Marshall, o pneu oficial do Catarinense de Automobilismo. Santa Fé, sua revenda Chevrolet para Florianópolis e São José. Hotel Termas de Gravatal e Scherer, o seu parceiro em autopeças. Sabor Retentores, solução total em vedação e condução. Filtros Techfield, qualidade que é líder. Rai, sua revenda Toyota para Florianópolis e Itajaí. Apoio, Governo do Estado de Santa Catarina, através do Fundesporte. Depois de um rápido pit stop, estamos de volta com o Velocidade. Agora, nesse terceiro e último bloco, Marca Zene. Um acidente espetacular de Luiz Carlos Pereira Júnior. Temos de vários ângulos para você. Dá uma olhadinha com a gente. Marca Zene. Aí o Fausto De Luca, pole na Marca Zene nessa terceira etapa, seguido aí pelo Samuel Deutscher, ele que venceu as duas primeiras. Aí João Gilberto Arruda, piloto de Lages. Outro lagiano ali em quarto, Josias Ismério Joba. Quinto, Luiz Carlos Pereira Júnior. Carlos Agostini de São Miguel do Oeste é o sexto. Neto Tasca de Joaçaba é o sétimo. Gabriel Nager é o oitavo. Adelar da Rocha de Xanxerê é o nono. Que largada do Netinho Tasca ali, hein? Deu um pulo, já passou 2 ou 3 carros. Ele era oitavo, passou em quarto. Olha só que impressionante. E largou certinho. Impressionante a reação dele. Eu acho que ele era piloto de arrancada. Tempo de reação próximo a 0. Olha o Maran lá de trás, olha lá, ó. Ele era piloto de moto, então... O Fausto não largou bem. O Fausto não conseguiu tracionar. Okay, não, mas dá pra ver que o Fausto não largou bem mesmo. O Tasca já é o quarto. Muito bom o trabalho dele. O Joalba caiu para sexto. A gente teve a estreia aí do Gabriel Nager no Gol 90, que é do Ricardo Demarco. Ele andou, carro alugado, gostou e no mesmo dia já comprou um Gol. Então a partir da próxima etapa em Ascurra, mais um piloto da Marca Zene. É sempre assim, eu digo, quanto a gente perde um, a gente vai ganhando outro. Vini Cardoso. Vini que largou em último, não conseguiu classificar. Muitos problemas mecânicos, ele não conseguiu, não fechou uma volta rápida. E aí ficou Luiz Carlos Pereira Júnior. O Carlos Agostini ali estava puxando aquele pelotão, aí o Samuel Deutscher era o primeiro. Segundo é o Fausto De Luca. O Samuel que está numa fase impressionante, né? O que ele está tocando é um absurdo. Nesse momento aí a gente já tem se espalharam um pouquinho o pessoal do fundo aí, mas ali no meio, quarto, quinto, sexto e sétimo, uma briga intensa, hein? Camila Oliveira, ela que está retornando ao campeonato. Samuel. Aí o Fausto já conseguiu chegar um pouquinho mais. O João Gilberto aí tranquilo em terceiro. O Gilberto fez uma prova solitária, rapaz. Ele, depois daquele acidente que ele deu um PTzão em Joaçaba, né? Acidente de grandes proporções. Tava mais light, vamos dizer assim. Fez a corrida dele para terminar. Aí no sábado. Carro novo. Aí o Vini Cardoso. Tomou o X do Anderson Lobo. Tentando ultrapassar o Lobo. Final da reta ali é complicado segurar o carro. Companheiro de equipe. Aí o Tasquinha na frente do Juninho, atrás o Joba, Carlos Agostini. Anderson Marani, que prova esse rapaz fez, cara. Com gol quadrado, veio, fez realmente, ele que é de Campos Novos, fez um trabalho, olha só, ele e a Camila, disputa de transportadora, Transmaran contra Trans Oliveira. Aí o carro 10 é estreante lá de Blumenau. Márcio Couto, ele que já havia participado em Ascurra de uma prova. Consciente, estava aprendendo, os líderes chegavam, tiravam, realmente belíssimo trabalho. Para ganhar a quilometragem. Tem que ser assim. É isso aí, fez hoje ele está abrindo e deixando o pessoal passar. Daqui um tempinho ele está ali na ponta disputando com todo mundo, esse é o caminho natural. E alguém vai abrir para ele e é natural. E aí o Fausto já conseguiu chegar bem no Samuel, já está começando a botar pressão. Mas faz muito tempo que não chove em Chapecó. Aí errou. E errou assim, Samuel vem freando no lugar certo e tal, aí você abusa porque está tentando, e aí para não bater no Samuel ele foi obrigado a frear demais
perdeu a tangência, aí o Juninho já passou. O Joba, final de semana para esquecer. Realmente, para esquecer, ele realmente, final de semana, para ele foi... Tinha uma falha, Francis, elétrica, então o carro falhava, começava, falhava. Olha esse acidente agora, olha o que faz o Juninho. Tentou passar ali na subida, acabou a pista para ele. Olha agora pela câmera de trás, o Joba não há toque, ele se empolgou, porque o carro do Joba falhava. Tinha hora que, tipo agora o carro perdeu o rendimento e ele viu que dava para passar, porque a diferença de velocidade era muito grande. Só que a pista acabou para ele, não tem o que fazer. Foi, digamos assim, um erro de cálculo ali. Exatamente. E infelizmente acabou dando carro era novo, PT no carro. Uma carroceria nova, zero, estreando aí, eu tenho 2 provas e PT. Olha só, não dá para aproveitar realmente Mas mostra... Aí a gente mostra para as Stock Car da vida, para as Copa Montana, que também aqui... Eu sempre digo, quando o carro é feito por uma fábrica, a segurança é total. Aí pode acontecer alguma coisa, mas quantos acidentes, o próprio Cabelo, quando teve a Dailton Ramos, deu 9 capotadas lá em Joaçaba, teve 3 pontos no cotovelo. Foi um acidente mundialmente famoso, aquele acidente rodou o mundo inteiro em todas as emissoras de TV. Olha o Tasca. E só para deixar claro para o pessoal que está em casa, nunca na história do Campeonato Catarinense de Automobilismo 20 e tantos anos teve uma morte na pista, jamais. Então isso prova a segurança dos carros. Aí Carlos Agostini para cima do Tasquinha. Aí é uma briga de preparadores de Joaçaba, GT1, Michel Juste contra Bruno, da Bruno Reis. Quem é GT1 e quem é Bruno? GT1 ali está o Carlos Agostini e o Tasquinha no Bruno. Vitória do Samuel Deutsch, belíssima, 3ª vitória em 3 provas. Feito. O preparador dele é Marquinhos, lá da MP. Da MP de Jaraguá, um baita preparador. Vini Cardoso, largou em último, 14º. E aí ele vai para o pódio em 5º. Para mim, o grande vencedor de sábado é Vini Cardoso, sem desmerecer ninguém. Aí o João Gilberto, aí já o Fausto De Luca recebendo o troféu das mãos do cabeção, Juliano Marcon. Tirou alguma coisa daquela cabeça. E aí o grande vencedor, o Samuel, com a filha dele no pódio. Tá se acostumando, Samuel, aí. Brincadeiras à parte, eu só quero parabenizar todos, mas Vini Cardoso de último para 5º, Samuel 33 pontos, João Gilberto 17, João Gilberto que não pontuou em Joaçaba em função do capotamento. Luiz Carlos Pereira Júnior, aí estava pontuando, mas não pontuou em Chapecó por causa do acidente no sábado, quer dizer, ficou difícil para ele. É isso aí, Rogério, semana que vem a gente volta com as emoções da 4ª etapa. E lembrando que final de semana tem Copa, Pinhais e Mini Challenge, então a gente fica na torcida aí pelos catarinas. O Velocidade vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência. Na próxima semana tem muito mais para você. Fique agora com os melhores momentos do programa de hoje.